Bem, meus amigos, então, boa noite aí mais uma vez. Então, hoje nós vamos aprender mais um método, né? Vocês verão hoje que o método ele tem uma pegada um pouco mais quantitativa. Eu preciso de dados mais quantitativos. Então, o SAPEVO-M, que nós vimos na semana passada, ele permite uma avaliação mais qualitativa dos decisores, né? E, além disso, era multidecisor. Então, poderia ter 5, 10, quantos decisores fossem, que ele nos apresenta uma solução, cada decisor poderia dar a sua opinião e, no final, sairia um resultado. Deixa eu já compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Sim. Então, eu já disponibilizei para vocês em PDF, né? Só voltar a câmera aí para esse QR Code, que automaticamente vocês baixarão a apresentação. Bem, então essa é a nossa terceira aula. Então, fazendo uma breve recapitulação, o que nós vimos, né? Na primeira aula, eu falei basicamente, sobre a dificuldade de se estruturar um problema, principalmente quando esse problema possui critérios conflitantes. Tá? Então, eu tenho que decidir, é aquela velha história do trade-off, né? Eu tenho que decidir até onde eu estou disposto a abrir mão de um critério para poder ter o outro. Então, se eu vou comprar um carro, eu tenho que explicitar, né? Eu tenho que estabelecer alguma regra que diga, olha, eu aceito pagar até tanto para ter tanto de conforto. Porque ter as duas coisas é praticamente impossível, né? Comprar um carro muito barato e muito confortável. Então, eu tenho que achar aí uma solução de compromisso. Se esse problema do carro já é difícil, os senhores imaginem, por exemplo, o problema lá que eu falei da fragata, né? Lá das fragatas classe Tamandaré, em que foram elencados 215 critérios. Imagina a complexidade que é estruturar um problema desse e modelá-lo matematicamente. Bem, então nós falamos sobre isso, né, sobre esse esforço cognitivo por parte do decisor. Falei nos 4 tipos de normalização na primeira aula, fiz uma na mão, né, para que vocês pudessem ver. E aí essa foi a primeira aula. Na segunda aula, nós vimos o método SAPEVO-M. Qual é o ponto alto do método SAPEVO-M? O ponto alto dele é que ele exige um esforço cognitivo muito pequeno, muito baixo por parte do decisor. Basta que o decisor estabeleça preferências ordinais para par. O que são preferências ordinais para par? É só ele chegar para mim e falar assim, olha, eu conheço esses 5 modelos de navio e eu sei que a fragata é melhor do que a corveta. É claro que, para o decisor dar essa opinião, ele tem que ser um especialista da área. Não faz o menor sentido. O especialista da área que eu estou falando não é especialista do método, mas o especialista daquele recurso que ele quer escolher, daquela avaliação que ele está fazendo. Se eu vou perguntar para ele sobre navios para estruturar o método, tem que ser alguém que conhece sobre navio. Se eu vou perguntar para o internacionalista, né, qual país é melhor o Brasil manter relações bilaterais,
tem que ser um profissional da área, que saiba, né, como está o panorama internacional. Não faz o menor sentido eu fazer essa pergunta para uma pessoa que não seja capaz de respondê-la. Então, o método Sapir-Whorf, ele tem esse ponto alto, que ele, embora ele seja um método matemático, ele exige que o decisor só dê opiniões qualitativas. Ele não precisa dar número nenhum, ele não precisa ver equação nenhuma. Então, ele é cognitivamente muito simples de ser aplicado. Tá? E, além disso, outro ponto alto do método Sapir-Whorf é que ele é multidecisor, esse M é de multi-decision makers, né? Então, posso ter 10, 200, quantos decisores forem, que cada decisor vai gerar um vetor e, no final, todos os vetores são compilados. Então, essa foi a nossa segunda aula. E hoje a nossa terceira aula, que é o método HP-TOPSIS 2N, que é um método híbrido, porque ele utiliza basicamente dois métodos consagrados na literatura, que é o HP e o TOPSIS, que eu vou comentar. Esse já é um método um pouco mais carregado matematicamente, ele não é multidecisor, ou seja, ou quem vai atribuir os valores, quem vai fazer o juízo, né, de valor, ou é um único decisor, é o diretor da minha empresa, é o almirante, é o general, é o reitor da universidade. Ou quem vai dar opinião é uma única pessoa, ou pode ser um grupo de pessoas que já tenham chegado a um consenso. Tá? Então, você vai lá como especialista do método, HP-TOPSIS 2N, você vai estruturar o problema, e aí tem uma sala lá com 20, 30 pessoas, 20, 30 decisores, eles vão chegar num consenso sobre a opinião deles, e o dado que eu vou imputar no método já é o dado que o grupo julga como correto. Né? Então, esse método ele pressupõe que já tenha havido o consenso. Só que esse método, o que ele tem de vantagem em relação ao método Sapir-Whorf? Ele tem duas vantagens. Não é que são duas vantagens, são duas características diferentes. E aí, para cada tipo de problema, eu vou aplicar ou um ou outro método. Uma característica é que, nesse caso, eu vou ter a matriz de decisão com os dados numéricos. No método Sapir-Whorf eu não tinha, porque eu estava avaliando conforto, design e dirigibilidade do carro. Como é que eu vou ter uma matriz com esses dados numéricos preenchidos, né? Se são variáveis qualitativas. Então, não tinha como eu ter. Agora eu tenho. Né? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Né? Então, eu vou ter a matriz bonitinha, com lá o custo das alternativas, a segurança, seja lá o que for, os critérios que forem. Então, esse método nós vamos utilizar quando nós já dispusermos de uma massa de dados, com relação àquelas alternativas e aqueles critérios. Né? E, além disso, esse método ele nos dá dois rankings, um para cada tipo de normalização. Isso já facilita muito a nossa vida, porque ele meio que já nos fornece uma análise de sensibilidade do modelo. O quanto o modelo é sensível
a um tipo de normalização ou a outro tipo de normalização. Se eu tiver dois rankings iguais, duas ordenações iguais, isso mostra que o meu problema ele está com uma boa consistência, está com uma consistência, né, razoável. Agora, se com uma normalização eu obtenho uma ordenação e com outra normalização eu obtenho outra ordenação, eu tenho que prestar atenção porque alguma coisa não está muito legal. Então, esse método ele tem essas duas características que nós temos que trabalhar com elas a nosso favor. Tá? Bem, então, vamos lá. Então, já falei, na primeira aula já falei sobre o meu currículo. Então, esse aqui é o sumário, né? Vou falar sobre o marco teórico, método HP, método TOPSIS, método HP TOPS 2N, e vou mostrar a ferramenta que nós desenvolvemos lá na pós-graduação do IME, tá? Que torna a utilização desse método super simples, embora ele seja matematicamente bem carregado. Bem, então, na literatura, né, nós temos aí basicamente esses dois métodos que já são super consagrados na literatura. De um lado é o método AHP, que é o Analytic Hierarchy Process, super conhecido. A última revisão da literatura na base Scopus mostrou que no mundo foram publicados 8.000 artigos utilizando o método HP, só na base Scopus. E o método TOPSIS, que também é um método que surgiu em 1981, já tem aí praticamente 40 anos, também já consagrado na literatura. E esse método que eu vou mostrar para vocês é um merge, né? É um método híbrido desses dois modelos já consagrados na literatura. Bem, aí, toda vez que a gente faz um trabalho, escreve um artigo, se vocês forem fazer um TCC, uma dissertação de mestrado, você precisa fazer a sua fundamentação teórica, né? Eu não posso chegar e tirar da minha cabeça, vou usar o HP TOPS 2N. Não pode ser uma maluquice da nossa cabeça. Você tem que ter um marco teórico, né? Qual é aonde que o seu trabalho se fundamenta. Então, esse método, ele se fundamenta nesse artigo. É um artigo que está lá indexado nas Scopus, né? Que foi publicado em 2018, se eu não me engano, né? Lá dos pesquisadores da Universidade Federal Fluminense. Então, a implementação do novo método híbrido, né, HP TOPS 2N, para priorização, portfólio de projetos. Se alguém quiser, eu tenho esse artigo original, posso passar para vocês, né? Então, eu posso tranquilamente escrever um TCC, escrever uma tese, uma dissertação, utilizando esse método, porque a gênese desse método foi a publicação desse artigo. Foi esse artigo que apresentou esse método para o mundo. Bem, e aí eu vou fazer uma discussão inicial. Eu gosto sempre de contextualizar o problema, porque eu acho que fica mais fácil. Depois, a matemática, ela só materializa, o que eu falo sempre para os meus alunos, né? Todo mundo sabe matemática. Você pode não ter muito traquejo com a simbologia, mas o raciocínio matemático todo mundo tem.
quando você vai atravessar uma rua, o que você observa? Você observa a distância que o carro está de você e a velocidade que ele está vindo, né? Então, você sabe que quanto mais longe ele está, mais tempo você tem. Ou seja, o tempo que você tem para atravessar a rua é diretamente proporcional à distância que o carro está de você. E, ao mesmo tempo, é inversamente proporcional à velocidade. O carro pode estar muito longe, mas, em compensação, se ele estiver muito rápido, você vai ter pouco tempo. Então, esse raciocínio, né, físico, matemático, a gente já nasce com ele já faz parte do instinto humano, né? É que as pessoas confundem, né, o raciocínio matemático com o traquejo, né, o domínio da simbologia. E eu gosto, sempre que eu dou aula, eu gosto de primeiro partir para o raciocínio intuitivo, para depois formalizar as coisas. Então, como é que acontece com o método HP TOPS 2N? Qual é a lógica do método, né? A lógica é o seguinte, o método TOPSIS, então, eu vou partir de uma matriz de decisão, como eu falei na primeira aula, né? Então, eu tenho lá uma matriz de decisão. Como é que o método TOPSIS funciona? Eu vou ter lá N alternativas. Então, vou ter aqui alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. Essa alternativa pode ser qualquer coisa, pode ser carro, navio, país, né? Eu posso ter lá, ó, Brasil, Estados Unidos e China. Tem lá as alternativas. E aí eu vou estabelecer os critérios. Vou estabelecer os critérios. Eu quero escolher um dos 3 países. Beleza. Então, vou botar aqui PIB, IDH e renda per capita. Renda per capita. Beleza. Então, observem que essa matriz de decisão, esse problema, já é diferente lá do Sapevo, né? Porque aqui eu vou ter efetivamente dados numéricos, né? Eu vou ter lá, sei lá, o PIB do Brasil. Não sei, quanto é que está o PIB do Brasil, Thiago? Sabe de cabeça? Não faço a menor ideia. Pô, me coxa aí. Sei lá, vou chutar. Chuta aí. 2 trilhões. Eu ratifico. Tá ótimo. Tá lindo. 2 trilhões. Vou botar na casa de trilhão. Trilhão, não, trilhão. 2 trilhões, Estados Unidos, sei lá, 25 trilhões e China, 31 trilhões. Né? Aí o IDH, sei lá, dos Estados Unidos, 0,98, do Brasil 0,75, da China 0, sei lá, 81. E renda per capita, sei lá, do Brasil, vou chutar, $1.000, dos Estados Unidos, $12.500, e da China, $300. Então, observem que esse problema já é muito diferente. O problema que eu estou lidando agora é muito diferente lá do Sapevo, né? Porque o Sapevo, eu dependia da opinião do especialista na hora de adquirir um carro, na hora da gente escolher o lugar para fazer o lanche, né? E aqui eu não dependo da opinião de ninguém. Eu tenho esses dados quantitativos, né? Eu tenho o PIB de cada país, eu tenho o IDH, eu tenho a renda per capita, eu tenho essa informação, né? Agora, além disso, além
Qual é o problema do método TOPSIS, na hora de aplicar o método TOPSIS? É que o método TOPSIS, eu tenho que atribuir um peso para cada alternar para cada critério. Eu tenho que ter aqui o peso do PIB, eu tenho que atribuir um peso aqui do IDH e eu tenho que atribuir um peso da renda per capita. Então, é aí que mora o problema. É aí que mora o problema, é na atribuição desse peso. Porque se o decisor, né, se o nosso chefe, se o presidente, se o almirante, se o reitor, ele estiver muito seguro desse peso, ele fala, não, tá bom, o peso, vamos botar e distribuir 100%, né? O peso do PIB é 50%, o peso do IDH é 30%, e o peso da renda per capita é 20%. Se o decisor estiver seguro desses pesos, ok, o problema está resolvido. Eu só preciso disso para rodar o método TOPSIS. Eu só preciso da matriz de decisão e dos pesos de cada critério. E aí eu posso aplicar o método TOPSIS. O problema é que nem sempre o decisor está seguro, ou melhor, quase nunca ele está. Quase nunca ele está seguro para atribuir esses pesos aqui. Então, é aí que entra o AHP. Né? Eu vou utilizar o método AHP numa primeira etapa. Então, numa primeira etapa do problema, eu vou utilizar o método Analytic Hierarchy Process, o método AHP, por meio da escala fundamental de Saat, escala fundamental de Saat, para quê? Para gerar os pesos dos critérios. Então, no método HP, eu vou gerar os pesos dos critérios. Depois que eu tiver esses pesos, eu vou pegar e vou jogar esses pesos no método TOPSIS. E aí eu vou sair com a minha ordenação. Aí eu vou pegar esses pesos, eu já tenho a matriz de decisão preenchida, só me faltavam os pesos, só que esses pesos virão lá do método AHP. Então, aqui vai ser a segunda etapa, que é a aplicação do método TOPSIS. Então, o problema é esse. Então, o merge, né, o método híbrido é isso. Eu utilizo o método AHP, que é um método consagrado na literatura, para gerar os pesos dos critérios, e de posse desses pesos, eu vou rodar o método TOPSIS. É isso, né? Em linha, toda a matemática que eu vou mostrar daqui para frente, também não vou me aprofundar, eu coloquei na apresentação, mas não vou me aprofundar, porque eu quero que vocês entendam a lógica do método. Vocês não precisam dominar as equações, porque para isso uma ferramenta foi desenvolvida, justamente para desonerar o usuário de ter que entrar nos pormenores do método, né? Mas o que você tem que entender do método é isso que eu apresentei nesse slide. É que o método HP gera os pesos e o método TOPSIS, de posses desses pesos que foi gerado do método HP, o método TOPSIS vai gerar a ordenação. Só que ele vai gerar duas ordenações, por isso que é 2N. Ele vai gerar duas ordenações para duas normalizações diferentes. Uma ordenação com uma normalização 1
outra ordenação para uma normalização 2, e eu vou ver se essas ordenações elas coincidem ou não. Tá? Então, em linhas gerais, é isso, o método. Agora, vamos entrar na parte matemática propriamente dita. Bem, então, primeiro eu começo falando, já que é o método, eu vou aplicar o HP e depois o TOPSIS, então eu tenho que explicar um pouquinho de cada método, né? Então, o método HP, ele é uma Analytic Hierarchy Process, e ele foi criado pelo professor Thomas Saat na década de 70. E como eu falei para vocês, sem dúvida nenhuma, esse método é o método mais utilizado do mundo. Como eu falei, só na base Scopus são 8.000 artigos usando o método HP. E essas são as equações do método HP. Esse é o passo a passo do método HP. Né? Então, primeiro, eu faço uma matriz de decisão, né? Depois o cálculo dos autovetores, faço a normalização dos autovetores, né? Foi até que eu mostrei para vocês na primeira aula, é o W1 dividido pelo somatório do W1, WI, né? E aí calculo o índice de consistência para ver se a opinião do decisor com relação à comparação, né, paritária, seja dos critérios, seja das alternativas, se essa comparação está consistente ou não. Né? Então, essas são as equações do método AHP. E aí, para montar a minha matriz de comparação entre os critérios, eu tenho que utilizar a escala fundamental de Saat. Então, não sei se vocês se lembram, né, que eu falei lá no artigo Magic Number 7, mais ou menos 2. Então, o Saat, ele partiu exatamente desse pressuposto, né? 7 mais ou menos 2, ele julgou que 7 mais 2, né, 9 pontos, ele poderia estabelecer uma preferência entre duas alternativas a partir de uma escala com 9 pontos. Né? E aí, se for 1, quer dizer que duas atividades contribuem igualmente. 3, uma importância pequena de uma em relação à outra. 5, importância grande. 7, muito grande. E 9, uma importância absoluta de uma sobre a outra. Então, vamos lá. Então vamos considerar, né, que eu tenho uma matriz de decisão, foi aquela mesma que nós vimos na primeira aula, com M alternativas e N critérios. Então, vamos dar um exemplo. Né? Eu quero escolher um smartphone. Eu gosto de pegar exemplos assim simples do dia a dia, que aí a gente consegue entender. Fica mais fácil, né? O iPhone é muito caro, mas o hardware é muito bom, né? A câmera mais ou menos. Como é que eu vou escolher, né? Então, por exemplo, vamos supor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a matriz de ponderações. Ó. Então, eu vou fazer uma matriz quadrada. Primeiro, eu vou estruturar o problema, fazer um brainstorm. E vou fazer uma matriz quadrada onde eu vou comparar os critérios 2 a 2. Então, deixa eu botar aqui para falar alguns detalhes. Observem só. Vamos ver aqui alguns detalhes. Então, eu fiz uma matriz quadrada. Ó, custo, câmera, armazenamento e design. Aqui, custo, câmera, armazenamento e design. Então, primeira coisa, a diagonal principal da matriz, sempre eu coloco o número 1. Por quê? Qual é a lógica de ser o número 1?
Porque eu estou comparando um critério com ele mesmo, ó, custo com custo, câmera com câmera, armazenamento com armazenamento e design com design. Então, como eu estou comparando duas coisas iguais, naturalmente que elas serão igualmente importantes, por isso que é o número 1. Bem, aí observa. Aí eu vou comparar o custo em relação à câmera. Então, eu atribuí o valor 4. Então, quer dizer que eu considero o custo 4 vezes mais importante que a câmera. 5 vezes mais importante que o armazenamento. E 7 vezes mais importante que o design. Ou seja, o custo é mais importante do que tudo, né? E aí tem um detalhe, que olha, um detalhe importante do método HP. Na verdade, isso é até um axioma. Que se o custo em relação à câmera é 4, obrigatoriamente a câmera em relação ao custo tem que ser 1/4, é o elemento recíproco. Né? Se aqui é um valor x e j, aqui tem que ser, se aqui eu atribuo um valor x e j, aqui tem que ser 1 sobre x e j. Então, observa, como aqui foi 5, aqui é 1/5. Como aqui foi 7, aqui é 1/7. Sempre assim. Necessariamente, isso tem que acontecer. Se custo em relação a design é 7, então design em relação a custo tem que ser 1/7. Todo mundo entendeu isso ou não? Ficou claro ou não? Perfeito. Tudo bem? Pois bem. Então, a partir dessa matriz, o que eu vou fazer? Eu vou, a partir dessas comparações, utilizando aquelas equações que eu mostrei, né, no slide anterior, nesse aqui, ó, a partir dessas equações aqui, cadê? Aqui, né? W1 dividido pelo somatório de W1, que eu fiz na mão na aula passada, né? A partir dessas equações, eu obtenho os pesos de cada critério. É isso aqui que me interessava, no fim das contas, ó. Por que isso me interessava? Deixa eu apagar aqui. No fim das contas, o que me interessava é isso aqui, ó, os pesos de cada critério. Então, eu sei que o custo tem um peso de aproximadamente 59,2%, a câmera, 23,9%, o armazenamento, 11,5%, e o design, 5,4%. Vê que o somatório dá 100%. Só que eu não forcei o decisor a atribuir esses pesos. Ao invés disso, ele fez essas comparações paritárias aqui. Ah, não, o custo para mim é 4 vezes mais importante que a câmera. Ah, o custo para mim é 5 vezes mais importante que o armazenamento. Ah, o custo para mim é 7 vezes mais importante que o design. Ah, a câmera para mim é 3 vezes mais importante que o armazenamento. Ele não sabe atribuir os pesos, mas ele sabe comparar paritariamente. Ora, se eu vou mandar o decisor escolher e ele não for capaz nem de me dizer o que é mais importante para ele, alguma coisa está errada. Provavelmente não era para ele ser um decisor. Né? Então, ele pode não estar seguro na hora de atribuir esses pesos para o top sys. Então, eu lanço mão do HP aqui, eu lanço mão do HP, que o HP ele vai me gerar esses pesos que eu preciso para aplicar no top sys. A ideia é essa. Né? E aí, vamos lá. E aí, o que vai acontecer no meio dessa história toda? Deixa eu apagar aqui.
Então, o que vai acontecer? Então, ó, ok, já compreendemos como podemos obter os pesos mediante o método HP. Agora é o momento de entendermos o método TOPSIS para utilizarmos sua modelagem como forma de agregação dos dados da matriz de decisão. Então, metade do problema eu resolvi, que era gerar os pesos de cada critério, já que o decisor se sentia pouco à vontade em atribuir os pesos. Então, o método HP ele ajudou nessa formação dos pesos. Então, aí começa agora o método TOPSIS. A ideia do método TOPSIS ele é muito simples. Qual é a ideia central? A ideia é o seguinte: eu tenho M alternativas e o método ele vai considerar o que ele chama de solução ideal positiva e solução ideal negativa. E aí, quanto mais próximo uma alternativa estiver da solução ideal positiva, ela tem que, ao mesmo tempo, estar o mais próxima possível da solução ideal positiva e, ao mesmo tempo, o mais longe possível da solução ideal negativa ou da solução anti-ideal. Então, essa que é a ideia do método TOPSIS, né? Eu vou calcular uma distância euclidiana de cada... Deixa eu ver aqui se tem coisa aqui para escrever. Então, o que ele vai fazer é o seguinte, olha só. Vamos supor. Vou escrever aqui. Então, eu tenho lá uma matriz, vamos supor. Vou dar um exemplo. Os telefones, né? Eu tenho aqui iPhone, LG e Samsung. Para vocês entenderem a ideia do método TOPSIS. Então, vamos supor que eu tenho aqui custo, câmera e bateria. Custo, câmera e bateria. Então, vamos botar aqui R$7.000, R$3.000 e 4.100. Aí, câmera, sei lá, 36 megapixels, 20 megapixels, 40 megapixels. Aí, bateria, 24 horas, 36 horas, 12 horas. Então, como é que o método TOPSIS funciona? Ele funciona assim, ó. Ele vai criar uma alternativa que ele chama de alternativa ideal, que é uma alternativa imaginária que ele vai considerar um telefone que fosse bom em tudo. Como é que seria um telefone bom em tudo? Seria um telefone que custasse R$3.000, tivesse uma câmera de 40 e a bateria durasse 36 horas, né? Esse seria o meu telefone ideal, né? Ver que ele é o mais barato, tem a melhor câmera e a melhor bateria. Se esse telefone existisse, eu não teria dúvida em adquiri-lo, porque ele é bom em tudo. Né? E, ao mesmo tempo, então, esse aqui é o que nós chamamos de alternativa ideal, que, na verdade, ela não existe. E aí, eu vou criar o que a gente chama de alternativa anti-ideal. O que é a alternativa anti-ideal? É aquela alternativa que é ruim em tudo. Ou seja, seria um telefone que custa R$7.000, tem uma câmera de 20 e a bateria dura 12 horas. Esse telefone também não existe. Ele é
vamos dizer assim, uma alternativa imaginária, né? Aí, olha só o brilhantismo do método TOPSIS. Aí, o que os autores fizeram? Falaram o seguinte, olha, então eu criei um telefone que seria péssimo, que é o A menos, e um telefone que seria ótimo, que é o A mais. E aí, com isso, eles criaram, isso funciona como uma espécie de régua, né? Onde eu tenho o pior telefone aqui embaixo, imaginário, vamos dizer assim, e o melhor aqui. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma escala a partir das próprias alternativas, né? E aí, o que ele faz? Ele pega essa matriz, normaliza a matriz, como eu ensinei na última aula, ele normaliza todo mundo, porque nós temos unidades de medida diferentes, né? Aqui em reais, aqui em megapixel e aqui em horas. Então, tem que normalizar essa matriz. Ele normaliza. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai calcular uma distância euclidiana para cada alternativa. Então, ele vai pegar essa alternativa aqui, o iPhone, depois de normalizado, e vai utilizar aquela formulazinha que nós aprendemos no ensino médio para a distância euclidiana. Não sei se vocês se lembram, que é a raiz de ΔX quadrado mais ΔY quadrado mais ΔZ quadrado. Cálculo da distância euclidiana, né? Então, ele vai gerar para essa alternativa iPhone, ele vai gerar um vetor. Eu vou ter um módulo do vetor. Então, aí eu vou ter aqui, ó, sei lá, aí eu vou comparar o vetor com a escala. Então, eu tenho o vetor aqui do iPhone. Aí ele vai fazer a mesma coisa, calcular o módulo do vetor LG. Aí vai dar aqui um outro vetor aqui, ó, LG. Depois ele vai calcular o módulo do vetor Samsung. Aí vai dar um outro vetor aqui, Samsung. Então, cada alternativa vai me gerar um vetor. E aí, qual é a regra? Quanto mais perto de A mais e mais longe de A menos, melhor é a alternativa. Então, no caso aqui, quem é que venceu? O iPhone, o LG ou o Samsung? O Samsung, né? Por quê? Porque ele é aquela alternativa que está mais próxima da alternativa ideal. Que, na verdade, a alternativa ideal não existe. Se ela existisse, ela seria melhor, né? Então, aquele vetor que está mais longe de A menos e mais perto de A mais é a alternativa vencedora. Conceitualmente, o método TOPSIS é isso. Deu para entender? Eu pego a matriz, normalizo, gero a alternativa ideal, alternativa anti-ideal. Com a alternativa ideal e a anti-ideal, eu crio uma escala, lá entre o A menos e o A mais. Calculo a distância euclidiana de cada alternativa, o módulo do vetor, e aí esse vetor, quanto mais próximo de A mais e mais longe de A menos, né, a ponta do vetor, melhor é essa alternativa. Isso é o método TOPSIS. Tudo bem até aí? Ou não? Alguém não entendeu a ideia? Podemos seguir? Sim. Tranquilo? Posso apagar? Posso? Pode, tranquilo. Beleza. Aí, olha só. Aí, as equações não são muito... as equações, elas não são muito confortáveis, vamos dizer assim, né? Então, você olha... para fazer isso tudo que eu falei, essas são as equações do método TOPSIS, né? Então, primeiro eu tenho a matriz de decisão,
Depois eu tenho que atribuir os pesos dos critérios, e o somatório dos pesos tem que dar 1, ou seja, eu tenho que pegar 100% e distribuir para os pesos. Depois eu vou normalizar o RJ, né? Eu vou normalizar todos os dados da matriz de decisão, é o x e j dividido pela raiz quadrada do somatório dos quadrados, né? De posse disso, eu vou ter a matriz normalizada, que é a matriz R. Depois eu vou ponderar a matriz, ou seja, eu vou multiplicar a matriz normalizada pelos pesos. Vou atribuir a solução ideal positiva, a solução ideal negativa, calcular todas as distâncias euclidianas em relação a mais, em relação ao a menos, e no final calcular aqui o valor de epsilon para ver a distância relativa entre as alternativas. Então, o método TOPSIS são essas equações. E aí o que eu falo, às vezes os métodos não são utilizados, como esse, por culpa nossa mesmo, que, né, assim, dos cientistas da área, né, dos especialistas da área. Porque, como eu falei, o cara que é médico, o cara que é nutricionista, a professora de história, professora de química, ela não é obrigada a saber essas equações aqui, pô, né? Isso não faz o menor sentido. O que a pessoa tem que saber é o conceito, é o que eu mostrei para vocês. Como é que o método TOPSIS funciona? Ele gera uma alternativa ideal positiva, uma ideal negativa, cada alternativa me gera um vetor, e aí quanto mais próximo de A mais e longe de A menos, melhor a alternativa é. Pronto, esse é o método TOPSIS. Né? Esse matematiquês aqui, quem tem que saber é quem trabalha na área, né? É o matemático. Então, por isso que nós criamos essas ferramentas para facilitar a utilização desses métodos. Tá? Mas vamos lá. Então, aí aqui eu explico um pouco de cada equação, que não precisa a gente se apegar a isso agora, porque eu vou mostrar o exercício. Né? E aí, o que eu sempre falo, né, tem uma pegadinha do malandro, que às vezes o aluno fala assim, professor, mas o senhor disse que uma alternativa ela vai ser boa na medida em que ela estiver próxima da solução ideal, mais próximo possível de A mais e mais longe possível de A menos. Mas isso já não é automático? Quanto mais próximo de A mais longe de A menos? Não, isso não é, isso é uma pegadinha, na verdade, né? Porque se vocês imaginarem, eu tenho aqui, né? Tudo bem. Como eu falei, eu tenho aqui A menos e aqui A mais. Realmente, vamos supor, tenho aqui um vetor 1, um vetor V1. E aqui um vetor V2. Então, o vetor V1, ele é o vetor que está mais próximo de A mais e, ao mesmo tempo, mais longe de A menos. Mas isso só é verdade porque nós estamos em cima de uma linha, nós estamos no R1. Né? Vê que no R2 isso já não funciona. No R2 isso já não funciona. Por quê? Vê que a alternativa B, C e D, quem é que está mais próximo da ideal? B, C ou D? A C está mais próximo do ideal, né? É que está mais próximo do A mais. E quem é que está mais longe do A menos? É a C que está mais longe de A menos? Não, né? Quem está mais longe de A menos é a D. Então, vê que não necessariamente a alternativa mais próximo do A mais é a que está mais longe de A menos. Então, eu não posso dizer que isso aqui é sempre verdade.
né? Isso aqui só é verdade em uma dimensão, em cima de uma linha. Bem, isso é só um detalhe, né? Então, vamos lá. Então, aí, calculamos lá as distâncias euclidianas, como eu falei, e no final nós calculamos esse epsilon aí, que no final é o que nos vai dar a ordenação do método. Então, voltando lá para o nosso exemplo dos smartphones, né? Então, dando continuidade ao estudo de caso, agora vamos avaliar as alternativas segundo os critérios analisados. Então, eu já tenho os pesos que foram gerados lá pelo método HP. Então, agora... Então, aqui, ó, eu tenho essa matriz de decisão, por exemplo, né? Tenho lá o iPhone, Samsung, LG. Só que um valor, né? Coloquei um valor totalmente arbitrado, né? Só para a gente fazer o exercício. E aí, assim, vocês observem que essa é a dificuldade da decisão, né? Vocês observem que o LG é o mais barato, mas, em compensação, o design dele é ruim, né? O iPhone é o mais caro, tem uma câmera que não é a melhor nem a pior, o armazenamento também mediano e o melhor design. Então, eu tenho um nítido trade-off aqui entre as alternativas. Esses pesos, nós já tínhamos calculado lá do método HP. Agora, eu vou usar esses pesos dentro do método TOPSys. Então, vamos lá. Então, não sei se vocês se lembram, essa tabela aqui são as 4 normalizações que eu mostrei na primeira aula. E aí, para aplicar o HP TOPSys 2N, eu vou lançar mão de 2 normalizações, da normalização 2 e da normalização 4. Né? O AIJ menos o mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo, e o AIJ dividido pela raiz do somatório dos quadrados. Bem, então eu tenho essa matriz de decisão, eu vou fazer a primeira normalização. Ó, é o AIJ dividido pelo somatório da raiz quadrada da raiz quadrada do somatório dos quadrados. Então, normalizando essa matriz, né? Então, vou ficar lá 3.000, né, dividido por raiz quadrada de 3.000 ao quadrado, mais 1.800 ao quadrado, mais 1.500 ao quadrado. Aí, aqui é a mesma coisa, 1.800 dividido por raiz quadrada de 3.000 ao quadrado, mais 1.800 ao quadrado, mais 1.500 ao quadrado. E assim sucessivamente. E aí eu vou obter essa matriz normalizada. Depois que eu normalizei, eu vou fazer a ponderação, ou seja, eu vou multiplicar por aqueles pesos que eu obtive lá no método HP, na primeira metade do problema. Tá? E aí eu passo a ter a matriz ponderada. A partir da matriz ponderada, eu vou estabelecer quem é a alternativa ideal positiva e a alternativa ideal negativa. Então, aqui o custo. O meu critério é monotônico de custo, né? Eu vou pegar a melhor alternativa é a que tem o maior ou o menor custo? É o que tem o menor, né? A melhor alternativa é o que tem o menor custo. Então, eu vou pegar aqui de 46, 27 e 23, eu vou pegar o 23. Né? Deixa eu pegar aqui o laser pointer aqui. Então, aqui, 46, 27 e 23, a melhor alternativa é a mais barata. Câmera, 13, 09 e 17. A melhor alternativa é o 17. Armazenamento, 05, 02 e aqui 10, o maior valor. E 03, 03, 02, o maior valor, 038. Então, esse aqui, e o a menos é o contrário, né? A pior alternativa é a mais cara. A pior câmera é aquela com o 09 aqui, né? Menos megapixel.
Armazenamento, aqui é o 0,2. E o design, o 0,2. Então, esse A- e o A+ é para criar aquela escala lá do método TOPSIS. E aí eu vou calcular D+ e D-, vou obter a pontuação de cada alternativa, né? O LG ficou com 0,94, Samsung 0,59 e o iPhone 0,19. E aí eu cheguei na cereja do bolo, que é onde eu queria, né? No fim das contas, o que eu queria chegar era nesse resultado aqui, né? Eu quero decidir qual telefone comprar. Então, eu fiz essa contarada toda. Para quê? Para chegar à conclusão que o melhor telefone é o LG e é ele que eu tenho que comprar. Assim como eu utilizei o método para comprar um smartphone, eu poderia utilizar para escolher um país para negociar, para escolher uma fragata para a Marinha, para escolher uma pessoa, dentre 3 pessoas, escolher uma pessoa num processo seletivo, uma máquina frigorífica, enfim, para escolher qualquer coisa. Né? Então, o ovo, né, o ovo do método é esse. Isso aqui é o que eu quero, no fim das contas. É essa classificação. Tá? Essa foi da primeira normalização. Mas esse método tem esse 2N no final, porque ele trabalha com 2 normalizações. Então, essa foi a primeira delas. Então, nós temos uma outra normalização, que aí eu vou pegar o problema novamente e vou utilizar essa normalização aqui, que já é nossa velha conhecida. É a normalização do método Sapir-Whorf. A IJ menos o mínimo a IJ dividido pelo máximo menos o mínimo. Aplicando essa normalização, eu fico com essa matriz, vou multiplicar essa matriz pelos pesos que nós obtivemos lá do método HP, e aí fico com essa matriz ponderada aqui. Né? E aí a mesma coisa. E aí, novamente, eu tenho que dizer quem é o A+ e quem é o A-, e aí o método, vou lá, calculo D+, D-, vejo a pontuação de cada alternativa e obtenho a classificação. Então, nós calculamos 2 classificações, uma para cada tipo de normalização. Né? Então, aqui. Então, está aqui, novamente, a normalização. E aí, quem ganhou, novamente, foi o LG. O iPhone ficou por último. Observe o seguinte, olha que coisa interessante. As cardinalidades envolvidas foram diferentes da anterior. Ó, aqui deu 0,9196. Se a gente olhar lá o problema anterior, cadê o anterior? Aqui, deu 0,9416, mudou. Mas o LG continuou em primeiro lugar. Então, eu trabalhei com 2 normalizações diferentes, no entanto, a ordenação continuou a mesma. Ou seja, deu o LG em primeiro lugar e o iPhone em último. Então, provavelmente, tudo indica que esse nosso problema está bem estruturado. Não há nenhuma inconsistência interna no juízo, né? No juízo do decisor, na aplicação em si do método. Bem, então, depois desse papo todo, né? Aí você fala, mas Marcos, aonde que eu posso aplicar esse método? Eu posso aplicar em qualquer situação de decisão. Não há uma situação específica. Então, eu posso usar em problemas
de nível operacional, tático ou estratégico, seja para escolher um navio, escolher uma... Como é que é o nome dessa máquina? Esqueci. É uma... Ai, meu Deus, orientei um TCC dessa máquina. Máquina... Ah, esqueci o nome agora. Enfim. Vou passar aqui. Então, aqui tem alguns artigos que eu já fiz com os meus alunos, né, usando o método HP TOPS 2N. Ó. Um deles foi a aquisição de uma viatura blindada multitarefa leve para o Exército Brasileiro por meio do método híbrido HP TOPS 2N. Eu fui orientador desse trabalho e foi um trabalho de conclusão de curso, né? E depois que o trabalho foi defendido, nós fizemos um artigo e esse artigo foi apresentado lá no Simpósio de Engenharia de Produção. Né? Esse foi um outro trabalho, foi apresentado no SPOM do ano passado. Inclusive, tivemos um trabalho da UF lá no SPOM, se eu não me engano, foi da Larissa. Se eu não me engano, foi o artigo da Larissa. Eu dei aula um semestre lá para a turma de Relações Internacionais. E aí, como eu falei na última aula, saíram trabalhos muito bons. E um dos trabalhos foi o artigo da Larissa, que ela apresentou nesse SPOM também. Né? Mas olha esse trabalho, a aplicação do método híbrido HP TOPS 2N para ordenação de execução de furos de alívio em revestimento de poços de petróleo, sob risco de colapso. Então, olha só a diversidade de problemas que nós podemos resolver. Né? Um foi para escolher uma viatura do Exército, blindada, e o outro foi para furar poço de petróleo. Né? Aparentemente, problemas completamente distintos. Né? Bem, aí vamos lá. E aí você fala assim, mas professor, pelo amor de Deus, como é que eu vou aplicar essas equações todas? Né? Primeiro, um monte de equações lá do HP. Depois, um monte de equações lá do TOPSIS. Depois, as normalizações. Como é que eu vou fazer isso, né? Bem, vamos lá. Então, eu peguei um grupo de pesquisa formado, eu sou o coordenador, e 4 alunos, e nós 5 desenvolvemos essa ferramenta chamada Tree Decision Methods, justamente porque você tem a opção de aplicar ou só o HP, ou só o TOPSIS, ou o HP TOPS 2N. Você opta qual é o método que você quer aplicar. Se quer aplicar ele sozinho ou se quer aplicar o método híbrido. Né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos fazer juntos para vocês aprenderem a mexer na ferramenta. Espera aí. Deixa eu pegar aqui o valor da matriz de decisão para a gente fazer junto. E aí vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Peraí. Essa aqui eu já tenho. Deixa eu pegar a do telefone. É agora que vocês têm que prestar máxima atenção, porque é o momento que eu vou ensinar a efetivamente utilizar a ferramenta, que é o que vocês vão usar para escrever artigo, escrever TCC, né? É a ferramenta. Deixa eu pegar aqui, peraí, aqui. Já
Já peguei. Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Decision Methods. Decision Methods. Então, aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Então, vocês vão pegar aqui, ó. Tá todo mundo vendo aí minha tela do 3 Decision Methods? Tá dando para ver aqui, ó, é 3, ó, 3 decisionmethods.com. Sim. Tá? Bem, então essa é a cara inicial do software. Então aqui sobre nós tem lá o... Não, depois eu falo sobre nós. Vamos falar aqui do problema. Então você vai escolher o HP TopSys, HP TOPS 2M. Depois, se for o caso, se houver interesse, a gente pode montar um outro mini curso e aí eu dou uma aula só sobre o HP, só sobre o TopSys para vocês, né? Mas vamos ver aqui o HP TopSys 2N, que foi o que a gente falou hoje, né? Então, clica lá, HP TOPS 2N, ó, dê um nome à sua análise. Então, vou colocar lá, ó, smartphones. Aí, confirmar. Ok. Então, aí ele pede, ó, registro das alternativas. Quais são as alternativas? Vê que como default, ele já coloca no mínimo 2, né? Porque se for só uma, você não tem problema de decisão, né? Então, vou colocar aqui, ó, iPhone. Vamos lá, vamos fazer junto aí para vocês aprenderem a mexer. Depois, Samsung. E aí eu vou vir aqui, ó, adicionar alternativa. E por último, LG. Todo mundo foi até aí ou não? Sim. Foi? Beleza. Então, coloquei lá as alternativas, eu vou lá em próximo. Aí ele vai me pedir os critérios, que no caso foi custo, câmera e armazenamento. Então, vou botar lá, ó, custo, adicionar câmera, adicionar critério e armazenamento. Pronto. Todo mundo foi até aí? Sim, ok. Sim, Aí eu vou foi lá, aqui ó. também. Não tem o que errar, vê que, né? Não tem. Coloquei as alternativas, coloquei os critérios, próximo. Agora aqui, ó. Ele pede para eu preencher a matriz de custo, ó. Então, vou preencher, ó. Custo. O iPhone foi 3.000. O Samsung, 1.800. E o LG, 1.500. E aí ele me pergunta, esse critério é de maximização ou minimização? E aí, o que vocês acham que é? Minimização. Minimização. Isso aí, eu quero pagar menos possível, então vou minimizar. Aí, câmera. Vou botar lá, ó, 12 megapixels. Samsung, 8. LG, 15. E agora, de maximização ou minimização? Agora, maximização. Maximização, vou deixar lá. Agora, armazenamento.
64 então, vou botar lá, 64 32 e 128. Ah, tinha mais um critério aqui, design, que eu não vi, né? Mas tudo bem. Vamos fazer ser um design mesmo. Então, aí, armazenamento é maximização ou minimização? Maximização, né? Eu quero armazenar, eu quero um smartphone com a maior capacidade de armazenamento possível, né? Então fechei lá o meu balão. Então, vou lá, próximo. Agora, chegou a hora do método HP, ó. Eu vou dizer o que é prioridade para mim, né? Se é o custo, se é... Então, ele já me pergunta, lá naquela matrizinha que a gente preencheu, o custo em relação à câmera, nós demos o valor 4. Então, é só vir aqui nessa barrinha, ó, e rolar ela até, ó, ela rola, ó. Então, vem aqui e coloca o 4. Quer dizer que o custo é 4 vezes mais importante que a câmera. Depois eu vou para o custo em relação ao armazenamento, que nós demos 5. E depois eu vou para o custo em relação... Depois ele vai para a câmera em relação ao armazenamento, né? Câmera em relação ao armazenamento foi 3. Então, vem aqui, ó, 3. Ó, submeter. Análise submetida a consulta. Acabou, já calculou tudo. Vê que em 3 passos, todos aqueles cálculos foram feitos, né? O que me interessa aqui? O que interessa para a nossa análise no final? No final, o que interessa para a nossa análise são essas duas tabelas, ó. O que interessa para a gente, ó, é isso aqui e isso aqui. Né? Vê que vocês não fizeram conta nenhuma, só lançou lá os dados que você já tinha. Né? Então, ali, o LG, ó, vê que os resultados deram muito próximos e a ordenação foi a mesma. Primeiro foi o LG, segundo o Samsung e último lugar o iPhone. E aqui também, primeiro, segundo e terceiro, mesmo utilizando 2 normalizações diferentes, né? Esse aqui o procedimento 1 e esse aqui o procedimento 2, foram mantidas as ordenações. Era isso que eu queria. Porque se as ordenações derem diferentes, aí eu tenho que rever o meu problema. Tá? Deu para entender ou não? Fácil, né? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Bem tranquilo, professor. Bem intuitivo o site. Bem fácil de mexer, não é? Muito. Pois é. É para isso que ele foi bolado, justamente para permitir que qualquer pessoa use. Né? Vamos ver aqui. Confesso que eu comecei a olhar e fiquei assustado que tinha muito mais equação nesse do que nos outros, mas ele foi bem tranquilo. Pois é quando você vê, né? Quando você olha o método, cadê? Quando você... Aqui. Porque primeiro que você... Né? Primeiro conjunto de equações que você tem é essa aqui. Né? Aí já não fica muito legal. Né? Aí, depois dessa, você tem esse outro conjunto aqui, de equações. Né? E aí, para fechar o balão, você ainda tem as normalizações, né? Essas aqui. Então, quer dizer, são 3 conjuntos muito grandes de equações. Então, as pessoas simplesmente não usam, né? Não conseguem entender as equações, não consegue, às vezes até entende, mas não consegue fazer, e aí a pessoa não usa. Então, nós desenvolvemos essa ferramenta computacional justamente para facilitar a vida de vocês. Né?
Deixa eu ver aqui, pegar um exemplo aqui para vocês fazerem. Espera aí, para a gente fazer usando o método. Deixa eu achar aqui, espera aí. Viaturas blindadas. Deixa eu ver como é que esses dados aqui estão. E... Não, vou pegar lá do helicóptero. Vou pegar um problema aqui para a gente fazer. Vou pegar um artigo aqui, peraí. Vamos lá. Aqui. Aqui. Ó. Esse artigo aqui, ele foi aprovado recentemente. Nós apresentamos ele recentemente, ó. Esse artigo aqui, ó. Aplicação do método híbrido HP TOPS 2N para a seleção de um helicóptero de ataque a ser adquirido pela Marinha. Né? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui a matriz de decisão e aí vocês vão utilizar aí o método. E aí, conforme for tendo dúvida, vocês vão me perguntando. Então, aqui, ó, vê que eu apresento ó, a escala fundamental de SAAT, né? Apresento aqui as equações do método TOPSIS, ó, tudo que eu mostrei para vocês. Né? Aí digo quais são as opções de aeronave, as alternativas, quais são os critérios, por que esses critérios são... Vê que isso é a fase de estruturação, né? Que nós falamos na primeira aula. Ó. Quais são os critérios, por que eles são importantes, né? Só que eu estou tentando estruturar o problema. Ó, velocidade máxima, alcance, carga útil, canhão principal e tal. E aí, no final, eu cheguei a essa matriz aqui. Ó. Então, vamos lá. Vou dar 10 minutos para vocês. É claro que cada um vai achar um resultado diferente, porque na hora da comparação paritária entre os critérios, cada um vai dar um peso diferente. E aí vai levar a resultados diferentes, naturalmente. Né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer esse aí. À medida que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês me perguntem. Tá bom? Pode mandar o artigo, professor, fica mais fácil Peraí. copiar os valores do que de olhar para cá e... Peraí. Vou fazer o seguinte, vou mandar no grupo do WhatsApp o link do artigo. Pode ser, muito obrigado. Cadê? CDPEN aqui. Aqui, ó. Vou mandar aqui o link. É só você clicar. Só você clicar nesse link que o artigo abre. Pode dar um print também, né? Melhor ainda, ó. Peraí. Vou dar um print aqui, ó. Vou dar um print e vou mandar aqui para vocês, ó. Um print só da matriz, ó. Perfeito, muito obrigado. Tá? Vou dar 10 minutos aí para vocês utilizarem o site.
Se tiver alguma dúvida, pergunta.
O meu deu inconsistente. Ah, é? Então aí tem que preencher de Aham. novo. O método Ué? HP, ele tem isso de bom. Se você fizer alguma... Quer ver? Vamos ver. Pode acontecer, ó. Se você fizer alguma comparação, vamos botar aqui, ó, helicópteros. Esse papo de inconsistência é o seguinte: você fala assim, custo é mais importante do que míssil. A míssil é mais importante do que, sei lá, capacidade de carga. Ora, se custo é mais importante que míssil, e míssil é mais importante que capacidade de carga, então o custo também é mais importante do que a capacidade de carga. Eu não posso dizer que o custo é menos importante, porque senão a matriz fica inconsistente, né? E esse índice de consistência, foi bom ter acontecido isso contigo, porque esse índice de consistência é uma maneira de ajudar o decisor, de falar assim, olha, pensa de novo, porque você fez algum juízo que não está muito legal, né? Quer ver? Vamos ver, ó. Deixa eu pegar aqui, vamos preencher aqui, vou preencher com vocês. Então, as alternativas, né? Então, eu tenho lá, ó, o ataque, né? Vocês estão vendo a minha tela aí aberta do software? Estamos. Beleza. Então, ó, o ataque, aí o outro é o Mi-35 Mike. Aí, ó, adicionar alternativa. O Viper. Catran. Acho que é o russo, né? Catran. Tiger. E o Apache. Então, beleza. Coloquei aí as alternativas. Aí eu vou lá, ó, próximo. Aí ele vai me perguntar os critérios, né? Então, eu vou dizer lá, ó, velocidade máxima, né? Velocidade, carga útil, canhão, quantidade de munição, foguetes, mas é natural que dê inconsistente, né? Porque você não é um especialista da área, né? Como é que você vai dar a sua opinião se canhão é mais importante que foguete? Também tem isso, entendeu? Por isso que eu falei que quem vai fazer a avaliação tem que ser alguém que conheça daquela realidade. Senão não faz Pois é, sentido. eu só queria um helicóptero rápido. Esse Pois foi o é, meu critério. Eu queria um helicóptero mais rápido que tivesse. pois é, então. Mísseis e, por último, alcance. Né? Então, coloquei lá, beleza. Aí, próximo. Então, só coloquei as alternativas. Não fiz nada até agora, não dei opinião nenhuma, só estou preenchendo a matriz, né? Então, tá, velocidade. Então, vou colocar lá, ó, velocidade do ataque. 281. Do Mi-35, 310. Do Viper, 370. Do Catran, 300. Do Rádio, 271. E do Apache, 279. E eu quero a máxima velocidade.
Aqui, por acaso, eu acho que é tudo máximo, né? Tudo maximizar. Aí, carga, 2.710, 2.400, 2.615, Catran, 3.300. Tudo russo é tosco, né? 3.300, 2.28, 35. Então, capacidade de carga eu quero máxima também. Canhão. Ó, o russo, maior canhão também. 20 milímetros, 23, 20, 30, 30 e 30. Maximizar. Aí, quantidade de munição. 500, 470, 650, 460, 450 e o Apache 1.200. Agora o americano brincou. Foguete 75, 80, 76, 80, Tiger 68, 76. Aí mísseis 16, 20, 16, 12, 8, 16. E alcance 537, 460, 485, 460, 740 e 476. Então, observe que até aqui eu não fiz nada. Fiz alguma coisa? Primeiro eu lancei as alternativas na primeira tela, na segunda tela eu lancei os critérios, na terceira tela eu estou lançando os valores. Eu não dei opinião nenhuma até agora, né? E aqui todos os critérios são de maximização, ou seja, são monotônicos de benefício, né? Se eu tivesse o custo aqui, seria de minimização. Então, vou lá, próximo. Agora é que é o bicho, né? Porque eu, como decisor, vou ter que dizer para mim o que é mais importante. Aí ele fala o seguinte, ó, Marcos, se você colocar aqui nesse izinho, ó, ele explica lá a escala fundamental de Saat, ó. X tem importância absoluta sobre Y. 7 quer dizer que X tem importância muito grande, por aí vai. Aí eu paro para pensar, né? Peraí, o Brasil é um país pacífico, de dimensões continentais, né? Pacífico de dimensões continentais, ok. Então, de cara, eu não preciso ter um helicóptero com alto poder de destruição, né? Eu preciso ali para vigiar, né, meu espaço aéreo, interceptar, possivelmente interceptar algum invasor. Então, a minha prioridade é que ele voe rápido, né, como o Pedro falou, e que ele vá longe, porque o país é muito grande. Ele tem que ter um alcance grande e tem que ter uma velocidade alta. O resto é o resto, né? E aí eu tenho armas, por exemplo, a metralhadora é uma arma o canhão é uma arma de neutralização, não é uma arma de destruição. Então, por exemplo, eu acho que no caso do Brasil,
É mais interessante o helicóptero ter uma boa metralhadora do que ter um míssil, porque o nosso foco não é destruir o inimigo, e sim neutralizá-lo, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver. Espera aí. Vamos ver se eu vou dar opinião consistente. Então, eu quero a velocidade em relação à capacidade de carga. Então, eu vou dizer que a velocidade ela tem importância 7 em relação à capacidade de carga. Não, vou botar um pouquinho menos, 5. Velocidade em relação ao canhão. Vou botar, eu preciso, o helicóptero de ataque, eu preciso que ele seja rápido. Vou botar aqui 7. Também não adianta ele ser rápido e não ter canhão nenhum, que aí ele deixa de ser um helicóptero de ataque, né? Então, botei 7. Velocidade em relação à quantidade de munição. Vou botar 7 também. Velocidade em relação ao foguete. Vou colocar 7 também. Velocidade em relação a míssil, 7. Velocidade em relação ao alcance, eu vou dizer que eles são igualmente importantes. Porque como o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, eu considero que o helicóptero tem que voar muito rápido, por ser de ataque, e, além disso, ele tem que ir muito longe, né? Beleza, deixa lá, 1. Carga em relação a canhão. Bem, eu acho que a carga é menos prioritária que o canhão, né? Porque se for um helicóptero de carga, eu compro um helicóptero de carga, não um helicóptero de ataque. Então, vou botar aqui carga em relação a canhão. Eu vou botar aqui a prioridade dele é 1/7, 1/5. Carga em relação à munição. Não, munição é mais importante. Vou botar aqui 1/5 também. Carga em relação a foguete. Vou botar 1/5 também. Carga em relação a míssil. Vou botar 1/5 também. Carga em relação ao alcance. Não, é menos importante. 1/5 também. Canhão em relação à quantidade de munição. Bem, aí eu vou deixar igualmente importante, porque também não adianta ter canhão e não ter munição, né? Então, vou deixar aqui que são igualmente importantes. Canhão em relação ao foguete, é o que eu falei, o foguete ele tem uma capacidade de destruição maior do que o canhão. O canhão é uma arma de neutralização e o foguete é uma arma de destruição. Então, como o Brasil é pacífico, eu só quero dar um susto no inimigo, não quero destruir o inimigo, eu vou botar que o canhão é mais importante que o foguete. Mas eu vou botar importância 3. 3 vezes mais. Canhão em relação a míssil, 3 também. Canhão em relação ao alcance. Não, aí o alcance é mais importante. Vou botar aqui, ó, 1/3. Não, canhão e alcance... tá, pode ser 1/3. Munição em relação a foguetes. Munição... Vou botar 1, vou deixar 1 também, né? Espera aí, essa munição é munição de canhão, né? Então, se eu dei prioridade para o canhão, a quantidade de munição de canhão tem prioridade sobre o foguete. Vou botar 3. Munição e míssil, vou botar 3 também. Munição alcance. Munição alcance, não, vou botar 1/3, menos importante. Foguetes em relação a mísseis. Vou deixar igualmente importante, porque os dois são armas de destruição. Foguetes em relação ao alcance. Vou botar 1/5. O alcance é muito mais importante. Mísseis em relação ao alcance. Vou botar 1/5 também. Vamos ver como é que vai dar a consistência. Então, essas foram as minhas opiniões, levando em consideração que eu sou um possível especialista do assunto. Vamos ver. Ah lá. Vamos ver o que deu. Ó, deu consistente a minha opinião. Tá vendo? Então, ó, eu obtive dois resultados diferentes.
e ver o seguinte, que a ordenação já não deu exatamente igual, né? Ó, o primeiro foi o Viper, aí Apache e Tiger. Aqui foi Viper, Tiger e MI-35. Né? O Apache deu lá embaixo. Ó. Então, quer dizer, mas, embora as ordenações tenham sido diferentes, se eu sou o decisor e vou comprar aeronave para a Marinha, qual delas eu escolheria? A ordenação. A Viper. O Viper, exatamente. A ordenação pode ter mudado, né? Mas, independente da ordenação, o Viper aparece em primeiro lugar. Então, o Viper é o que melhor vai atender às especificidades do território nacional. Entendeu? E ver que a gente não precisou fazer nada, aquelas equações, nada disso. Eu só coloquei lá, na primeira tela, as alternativas, na segunda tela, os critérios, na terceira tela, os dados quantitativos, e na quarta tela, eu tenho que fazer a escala lá de SAAT para dizer o que é mais importante, o que é menos importante para a minha tomada de decisão. Deu para entender? Então, Deu sim. a quantidade de aplicações ela é imensa. Vocês podem aplicar esse método, né? Imensa, aí em relações internacionais. Né? E, Pedro, qual é, então, assim, qual é a diferença principal que você viu entre o Sapevo e o HP TOPS 2N? De cara. A principal que eu vi foi a que esse aí esse é um método com apenas um decisor. Exatamente. Esse é só um decisor, ou eu posso ter um grupo de decisores que, na hora de atribuir aquela prioridade, 3, 5, 6, ele já tem que ter chegado em quê? Ele já tem que ter chegado num consenso. Né? Vem cá, pessoal, e aí? E o custo em relação ao alcance? Aí eles vão cair no pau lá entre eles, né? Não, é 5, é 7. Não, não adianta ir longe, mas ser caro. Não, mas peraí, o Brasil não tem dinheiro. Né? Eles vão chegar lá e no final tem que sair. Não, então vamos botar 4. Beleza, vai lá e bota 4. Então, não quer dizer que necessariamente vai ter um decisor só. Mas eu posso ter vários decisores, mas para colocar o valor numérico no método, isso pressupõe que eles chegaram o quê? Eles chegaram a um consenso. Né? Vamos colocar tanto. Então, o principal é esse, que o um é multidecisor e esse não é. Outra característica marcante. O Sapevo envolve medidas qualitativas. Exatamente. O Sapevo, o ponto forte dele é que eu posso não ter nada, nem o custo, nem a velocidade, nada. Mas só comparações qualitativas que eu consigo utilizar o Sapevo, né? Por exemplo, se eu fosse decidir, eu quero comparar a velocidade de uma corveta, uma fragata e um contra-torpedeiro. Eu não tenho os valores aqui para rodar o método. Mas como eu conheço os navios, eu sei que um contra-torpedeiro é muito mais rápido que uma fragata. Então, eu tenho como utilizar essa informação qualitativa que está na cabeça do especialista. O Sapevo permite isso, né? Quando você não dispõe de dados. Então, quando você não dispõe dos dados numéricos, como eu mostrei agora no HP TOPS 2N, quando você não dispõe de dados numéricos, é melhor utilizar o Sapevo. Né? Não é que você tendo dados numéricos, você não pode usar o Sapevo N. Você pode usar, mas se eu tenho os dados numéricos, o HP TOPS 2N vai me dar uma solução muito mais condizente com a realidade do que o Sapevo M. O poder do Sapevo M está em te dar uma solução quando você não tem nada. Não tenho nada, não tenho base de dados, não tenho banco de dados, não tenho nada, só tenho a opinião do especialista. Aí o Sapevo M mostra o seu poder. Agora, se você tem os dados, para que tu vai usar o Sapevo M?
você tem os dados, você usa um método capaz de mastigar esses dados, que é o HP-TOPS2N, entendeu? Então, o que eu falo, não existe método certo, método errado. O método que você vai aplicar vai depender do problema que você tem e da massa de dados que você dispõe. Você não tem dado nenhum, só tem as opiniões dos especialistas, nem que você queira, você vai conseguir aplicar o HP-TOPS2N, que você precisa da matriz de decisão, nem que você queira, você vai conseguir. Você vai ser obrigado a aplicar o SAPEVO-M. Agora, se você tem a massa de dados, a matriz de decisão, você pode usar tanto o SAPEVO-M quanto o HP-TOPS2N. Só que quem é melhor quando eu tenho os dados? Quando eu tenho os dados, o melhor é o HP-TOPS2N. Isso. É melhor, né? Porque essas equações, elas mastigam aqueles dados para você, né? Enquanto que uma avaliação qualitativa do decisor é muito subjetiva, né? Está sujeita a uma série de percepções equivocadas, né? Então, o que eu falo, não existe método certo ou errado, existe o método adequado para aquele seu problema e para a massa de dados que você dispõe. Entendeu? Então, eu acho que já esses dois métodos que eu ensinei para vocês, o SAPEVO-M e o HP-TOPS2N, dá papo para chopp e batatinha, né? Porque vocês podem resolver uma quantidade de problemas muito grande utilizando esses dois métodos, né? Problemas de tomada de decisão no âmbito aí das relações internacionais, no âmbito né, das ciências sociais aplicadas, né? Com certeza dá para aplicar. Eu já fiz mais de 40 trabalhos com os alunos da UF de relações internacionais. Eu dei aula 2 ou 3 semestres seguidos de apoio à tomada de decisão e saiu um trabalho melhor do que o outro, né, de relações internacionais, e vários desses trabalhos já foram publicados, né? Então, esse semestre que eu não pude dar aula lá, e aí estou dando esse mini curso aqui para vocês. Tá bom? Então, meus amigos, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Espero que, não sei se deu para entender, se não deu, espero que vocês aproveitem, né? Tentei fazer da maneira mais lúdica possível, porque eu sei que não é todo mundo que gosta de matemática, aliás, a maioria não gosta, e está tudo bem não gostar, né? Um gosta de laranja, outro gosta de maçã, tudo bem, cada um, né? Uma coisa é eu não gostar. Eu até gosto, eu só não sei. Só não sei. Eu gosto dela, mas ela é que não gosta de mim, né? É uma mais relação não complicado. correspondida, né? Pois é, inversamente proporcional. Minha mulher que fala isso, eu adoro matemática, mas ela que não gosta de mim, é um amor mal correspondido. Então, assim, uma coisa é eu não gostar, e outra coisa, eu posso não gostar, mas posso reconhecer que ela é importante para tomar uma série de decisões, né? Embora eu não goste, embora eu não saiba, embora eu não tenha facilidade, mas eu admito que ela é muito importante. Então, isso não fica dúvida, né? Então, eu quero justamente facilitar essa análise de quem precisa utilizar essa ferramenta, mas não tem esse traquejo matemático de quem é da área, né? Então, foi por isso que nós criamos essas ferramentas para facilitar a vida de vocês. Tá bom? Então, a nossa próxima aula agora é no dia 27, né? Se eu não me engano, não é isso? É terça-feira que vem, é o nosso último encontro que nós vamos conversar um pouco sobre o método TOR2, tá bom? E aí será o último método aí que nós veremos, tá? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Então tá bom. Obrigado, Cíntia. Não, professor, foi ótimo. Muito obrigada. Boa noite. Tá bom, então. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, tá? Vou subir no YouTube ou em algum outro mecanismo e vou mandar para vocês. Tá bom? Tá bom, obrigada. Muito obrigado Boa pela noite. aula, professor. Boa noite. Estava excelente a Obrigada, aula. professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.